Hello everyone! Nesse vídeo você vai aprender uma das estruturas mais básicas do inglês. É isso aí. Eu vou te mostrar nesse vídeo de uma maneira bem prática e dinâmica como usar o do e o does, que juntamente com o verb to be formam a estrutura do presente simples do inglês, que pode tanto ser chamado de simple present quanto present simple. Eu sou o teacher Júlio Ribeira, seu professor de inglês. Se você ainda não viu o meu vídeo do verb to be, vai estar disponível em algum lugar aqui para você ver depois. Ou até mesmo antes desse vídeo. Como eu já mencionei, essas duas estruturas se complementam. Elas que vão te possibilitar fazer qualquer pergunta no tempo presente do inglês. E claro, responder as perguntas também. E não é só isso. Quando você aprende essas estruturas, você adquire uma boa base para usar em qualquer tempo verbal do inglês. Simplesmente porque o padrão é o mesmo para todos. Nós usamos o simple present em várias situações, como por exemplo, fatos verdadeiros, preferências, opiniões, desejos e rotina ou ações habituais. Aquelas coisas que você está acostumado a fazer todo dia, toda semana, todo mês. Tudo isso tem a ver com simple present. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Vamos começar pelos pronomes em inglês. I, you, he, she, it, we, you, they. Esses três pronomes aqui, he, she, it, vai ficar para a segunda parte do vídeo, porque a segunda parte do vídeo vai tratar do does. Enquanto essa primeira parte, nós vamos falar do do com a função de auxiliar, pois tanto o do quanto o does tem duas funções, função de auxiliar e função de verbo. Então, voltando aqui, os pronomes que correspondem ao do são I, eu, you, você, we, nós, you novamente, só que dessa vez é vocês. Nós vamos falar durante o vídeo qual a diferença desse you para esse you, como usar. E they, que significa eles ou elas. Okay? Vamos começar com as frases no afirmativo, que é bem parecido com a estrutura do português. Então, seguindo. I work a lot. Eu trabalho muito. E se eu quiser dizer, eu estudo inglês na internet. I study English on the internet. Você. You study English on the internet. Nós. We study English on the internet. Mais exemplos. I play guitar every week. Eu toco violão toda semana. Você. You play guitar every week. Você toca violão toda semana. Eles. They play guitar every week. Eles tocam violão toda semana. Mais exemplos. I wash the car on weekends. Eu lavo o carro nos fins de semana. Se eu quiser dizer que vocês lavam o carro no fim de semana. You wash the car on the weekends. Vamos aproveitar e falar dessa diferença. Quando que eu sei que é o you do singular e o you do plural? É bem evidente, tá bom? Se tiver um grupo de pessoas, eu apontar para você ou chamar o seu nome, é o you do singular. Se eu apontar para todo mundo e falar direcionando para todo o público, eu estou falando para vocês. Então é bem claro, é bem nítido quando é o you do singular, quando é o you do plural. Vamos seguindo aqui. Próximo exemplo. Eu quero dizer que nós gostamos de cachorro. We like dogs. Eu gosto de cachorro. I like dogs. Eles ou elas gostam de cachorro. They like dogs. Mais exemplos. I watch movies on Netflix at night. Eu assisto filmes no Netflix à noite. Se eu quiser falar que nós fazemos isso. We watch movies on Netflix at night. We go to the bed at 11. Nós vamos para a cama, ou seja, nós vamos dormir às 11. I go to bed at 11. Eu vou para a cama às 11. Bom, esses exemplos seguiu para mostrar que quando a gente usa esses pronomes,
o verbo não flexiona, o verbo não muda, ele é da forma normal, ou seja, ele não é conjugado, praticamente. Então, quando que entra o do nessa história? Vamos lá. Tem dois usos, são duas vezes que nós vamos usar o do, tá bem? A primeira delas é um negativo. Do mais not reduz para don't. Então, I work a lot. Eu trabalho muito, na afirmativa. Para negar, eu só coloco don't na frente do verbo. I don't work a lot. You don't work a lot. They don't work a lot. Então, novamente, não importa qual é o pronome, se é I, you, we, you, they, na hora de negar você precisa colocar o don't na frente. Tá bem? Bem simples assim. Tanto faz, é os pronomes que correspondem ao do, ok? E a segunda vez que eu vou usar o do, a segunda situação que eu vou usar o do, é para fazer a pergunta. E como que seria isso? É só colocar o do na frente do pronome. Então, se eu quero perguntar, você trabalha muito? Do you work a lot? Se eu quero perguntar, você assiste filmes no Netflix? Do you watch movies on Netflix? Vamos tomar mais exemplos aqui que não falamos ainda. Eles fazem exercícios físicos todo dia? Do they do physical exercises every day? Agora nós estamos vendo a primeira função do do como verbo. E aqui ele está como auxiliar. Nós vamos voltar a falar da função do do como verbo também. Então, do you do, do they do we do. Aqui é o do de auxiliar, aqui é o do verbo fazer. Tá bem? Então, por isso que você vai encontrar os dois na mesma frase, cada um com uma função. Seguindo mais exemplos. I have a sister. Eu tenho uma irmã. Se eu quiser falar, eu não tenho uma irmã. I don't have a sister. E se eu quiser perguntar, você tem uma irmã? Do you have a sister? Se eu quiser perguntar, eles têm uma irmã? Do they have a sister? Bom, é isso aí o padrão do do. Novamente, recapitulando, quando iremos precisar do do? Somente negativa, na frase negativa, ou interrogativa, tá? Tá bom? Negativa vem como do mais o not, que é don't, e na hora de perguntar, o do vem para frente para fazer a pergunta. Agora, vamos para a segunda parte. E essa segunda parte, nós vamos tratar do does, tanto da função de auxiliar, quanto da função de verbo. E quando é que a gente usa o does? Toda vez que tratar da terceira pessoa, que são os pronomes he, she ou it. He para ele, she para ela, it para ele ou ela, para objetos e coisas. E tem mais algum significado que eu trato bem detalhadamente no vídeo do verb to be. Então é mais um motivo para você ir lá assistir. Mas voltando aqui, toda vez que precisarmos de usar esses três pronomes, algum desses três, he, she ou it, é quando o does entra na história. Mas lembra que a gente vai usar o auxiliar só no negativo e no interrogativo? É a mesma coisa para o does também. Porém, na afirmativa tem uma pequena diferença que não tinha quando a gente usava esses pronomes. Então, aqui com o pronome I, por exemplo, eu diria simplesmente I work a lot. Eu trabalho muito. O que eu preciso alterar quando eu usar algum desses aqui? Simples, é só acrescentar um S. Então, he works a lot significa ele trabalha muito. She works a lot, ela trabalha muito. E se eu quiser dizer eles trabalham muito, they work a lot. Mas, de novo, se eu quiser usar algum desses três aqui, eu preciso acrescentar um S. Vamos para um outro exemplo. He
studies English on the internet. Bom, você viu que o som saiu com um S no final. Porém, na escrita, esse verbo aqui, ele sofre uma alteração. Elimina o Y e acrescenta IES. Essa é uma das exceções da escrita quando a gente usa a terceira pessoa no afirmativo. Então, todo verbo que termina em Y precedido de consoante, você elimina o Y e acrescenta IES. Então, o verbo estudar, study, vira studies. O verbo try, que é o verbo tentar, se escreve agora tries. Elimina o Y, acrescenta IES. Mas percebe que isso é só na escrita, porque o som é o mesmo. Try, tries. Você escuta somente o S no final, você nem escuta o IES. Então, vamos seguir para mais exemplos. He plays guitar every week. Aqui termina com Y, porém não é uma consoante que está antes do Y, é uma vogal. Então, ganha o S normal. Próximo exemplo aqui. Wash, que é o verbo lavar. Wash faz parte de uma exceção. Vamos ver que exceção é essa? Todo verbo que termina com S, SH, CH, X ou O vai acrescentar um ES no final. Isso na escrita. Então, wash, que é o verbo lavar, transforma em washes. Watch, que é o verbo assistir, ganha um ES, watches. Go, que é o verbo ir, ganha um ES, goes. E o próprio do, que é o verbo fazer, vira does. Nós vamos voltar a falar mais disso aí. Voltando ao exemplo, então, wash ganha um S, certo? He washes the car on weekends. Ele lava o carro nos fins de semana. He likes dogs. O verbo like não está em nenhuma exceção ali. Então, se não está aqui e não está aqui, ele simplesmente ganha um S, ok? Então, he likes dogs. She likes dogs. It likes dogs. Suponhamos que esse it seja um gato que não é seu, porque quando é seu, a gente usa tanto he quanto she. Então, aquele gato gosta de cachorros. It likes dogs. Ok? Então, agora vamos finalmente usar o does. E, primeiramente, o negativo. Então, se eu quero dizer ele não trabalha muito, he doesn't work a lot. Usou o auxiliar, verbo volta para a forma normal. Ok? Então, he doesn't work a lot. E no afirmativo? Novamente, he works a lot. Mais exemplos no negativo. Eu quero dizer que ele não estuda inglês. He doesn't. O verbo volta para a forma normal. He doesn't study English. Se você conjugar o verbo aqui e usar he doesn't studies English, tá errado. Novamente, usou o auxiliar, o verbo volta para a forma normal. Mais exemplos. He watches movies on Netflix. Lembra? Watch é uma das exceções. Termina com CH, ele ganha ES na terceira pessoa. Então, ele assiste filmes no Netflix à noite. He watches movies on Netflix at night. E se eu quiser negar, ele não assiste filmes no Netflix à noite. He doesn't. O verbo volta para a forma normal. He doesn't watch movies on Netflix at night. She doesn't watch movies on Netflix at night. Seguindo, mais exemplos. Eu quero falar que ele não vai para a cama às 11. He doesn't go to the bed at 11. O verbo não altera por quê? Já usei o doesn't como auxiliar. Mas vamos lá, e se eu quiser afirmar? Ele vai para a cama às 11. Lembra do go? É uma das exceções. Então, he goes to bed at 11. Ok? Vamos aproveitar e usar aqui o does como verbo. Então,
Se eu quero dizer, ele faz exercícios físicos toda manhã, lembra do do como uma das exceções? Termina em O. Então aqui como does. Aqui é o does na função de verbo. Aqui negando, ele está com a função de auxiliar. Aqui, para afirmar, ele está na função de verbo. Então, ela faz exercícios físicos todo dia. She does physical exercises every day. Ótimo. Agora vamos ver novamente a outra função do does, que é também para fazer pergunta. Então vamos lá. Mesma regra do doesn't. Qual que seria essa mesma regra? Entrou o auxiliar na frase, o verbo volta para a forma normal. Então, se eu quero perguntar, ele trabalha muito? Does he work a lot? O verbo voltou para a forma normal. Se eu quero perguntar, ela tem uma irmã? Does she have a sister? Ele tem uma irmã? Does he have a sister? Vou aproveitar do have e falar da exceção, que é uma das exceções também. Então, o have no afirmativo, ou seja, quando a gente não precisar do auxiliar, nem para fazer pergunta e nem para negar, ele muda de forma. Ele vira has. Então, o have vira has. Então, vamos afirmar. Ele tem uma irmã. He has a sister. Ela tem uma irmã. She has a sister. Vamos negar. Lembra que quando usou auxiliar, o verbo volta para o normal? She doesn't have a sister. He doesn't have a sister. It doesn't have a sister. E se eu quiser perguntar? O verbo fica no have ou muda para o has? Qual que é a forma normal desse verbo? É have. Então, novamente, usamos auxiliar, o verbo continua na forma normal. Ok? Então, recapitulando, é só você usar o auxiliar na hora correta para o pronome correto. Então, se eu quero perguntar, você, é aqui que você tem que prestar atenção. Olha, quando que eu uso do ou does? É quando for usar um desses. Então, se eu resolver perguntar you, você, eu quero te perguntar se você estuda inglês na internet. Do you study English on the internet? Ok? E se eu quero perguntar se ela estuda? Does she study English on the internet? Ok? E se eu quero responder que ela estuda? She, lembra da exceção? She studies English on the internet. Se eu quero... agora eu estou afirmando. Se eu quero negar, she doesn't. Usei o auxiliar. O verbo volta para a forma normal. She doesn't study English on the internet. Ok? Bom, então é isso aí. Bem detalhado, resumido para você. Quando usar o do, quando usar o does, quando ele funciona como verbo, como ele funciona como auxiliar. Espero que tenha te ajudado bastante. E eu vou deixar aqui uma lista de exercícios de reforço para que você trabalhe ainda mais essa matéria. Por hoje é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. See you!